Exaltamos para todo sempre o nome excelente de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, seu companheiro de estudo da palavra. Estudaremos agora na aula de número 4, Palavra Poderosa, em que o tema proposto fala sobre o Criador e a sua criação. E dentro de uma abordagem fala sobre a Bíblia, assunto que nós viemos tratando já em outras aulas e agora nós daremos continuidade, né? Mostrando a diferença radical, a diferença básica entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E falávamos sobre Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3. Tenha cuidado para que não se esqueça as coisas que acabo de dizer. Então, primeiro, pegando a partir de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 a 3. Não se esqueça que ele é o dono de tudo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Jesus Cristo. Cristo é herdeiro de tudo. Segundo, ele é o criador de todas as coisas. Cristo fez o multiverso. Não existe nada, absolutamente nada, que ele não tenha criado. Seja coisa boa, seja coisa ruim. João, capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas, sabe o que é todas? É tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então as coisas visíveis, as invisíveis, foram criadas por Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, entenda isso, amados. Deus se apresenta através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Deus revelado aos homens. Ah, mas eu quero a comunhão com o Pai. Não é possível. Ah, eu quero a comunhão com o Espírito Santo. Também não é possível. Você tem que ter comunhão com Jesus Cristo. Ele é a porta. Nele sim, nós temos o Pai e temos o Espírito Santo. Deu para entender? Abra a sua mentalidade. Jesus Cristo é o Deus revelado aos homens. O primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis, tudo aquilo que você vê, e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Ou seja, Jesus criou a areia. E ele deu ao homem o poder de transformar a areia em vidro. Entendeu? Que é potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus criou a árvore. Aí ele deu ao homem a habilidade de cortar a árvore e fazer dessa árvore um móvel. Então o móvel não é criação humana. É uma habilidade que Deus deu ao homem para pegar a sua criação, a madeira, e transformar em móvel. É assim que acontece. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Pela vontade dele. Por que tudo foi criado? Porque ele quis. Terceiro, quem vê a Jesus vê o Pai. Ele é o resplendor da sua glória. Amém, amados? João capítulo 12, versículo 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem está dizendo isso é Jesus. Quarto, não pode se esquecer que Jesus é Deus. Ele é a imagem exata do Pai. Ele é Deus. João capítulo 14, versículo 9 e 10. Veja, um apóstolo não conhecia Jesus. Felipe não conhecia. Então, disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Amados, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim
faz as suas obras. Então, amados, Jesus é o próprio Pai. Jesus é o próprio Espírito Santo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Jesus é Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele é o Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, deixou a sua divindade e se encarnou. Ele é o Emanuel, Deus encarnado. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Deus se tornou em semelhança de homem. Vale dizer, você quer saber como a formiga pensa? Então, deixa a sua forma humana e se transforma numa formiga e vai viver na comunidade das formigas. Aí você vai ser uma formiga. É claro que esse exemplo é um exemplo absurdo, mas é bem elementar para você entender que Deus, deixando de ser Deus, ele se tornou humano. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a morte não matou Deus, não matou Jesus, foi ele que se entregou a ela. Na hora que ele determinou, agora vou me entregar, e ele se entregou. Jesus Cristo é Deus. Está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Leia. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que é toda? Sabe o que é divino? O Pai é divino, o Espírito Santo é divino, então está tudo em Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus, se é um Deus que é grande, ele também é Salvador e se chama Jesus Cristo. Está escrito, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Somos dele, somos de Jesus e fazemos a obra com ele e para ele. 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Veja bem, o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecer o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Aí ele vem e ele sela dizendo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então é Jesus. Deu para entender? É fácil, né? 5. A palavra que ele falou é que sustenta todo o multiverso. Amados, não há poder que vá contra a palavra de Deus. Entenda isso. Homens, reinos, governos, sistemas, demônios, anticristo não pode mover o poder da palavra de Deus. Portanto, entenda, possuímos uma arma efetiva, que é a única capaz de realizar todo o trabalho. E essa arma se chama a palavra de Deus. Por isso nós insistimos tanto que você estude a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Quais foram os escritores? Mais de 40. Sendo eles sacerdotes. No caso de Samuel, por exemplo. Nós tivemos também profetas que escreveram a palavra. Isaías, Joel. Estadistas, no caso de Moisés, no caso de Neemias, reis também escreveram, no caso de Davi, caso de Salomão, pastores, no caso de Davi, no caso de Amós, pescadores, caso de Pedro, caso de Tiago, médico, caso de Lucas. Deu para entender? Glória a Deus, aleluia. Amados, paramos por aqui. Cremos que Deus tem falado de uma forma estrondosa, maravilhosa, e que a graça do Senhor continue te conduzindo na verdade. Queridos, seja conhecido nesse tempo
não como o mais bonito, o mais elegante, o mais cheiroso, aquele que é o mais educado, aquele que tem mais conhecimento, aquele que domina qualquer assunto aí secular, seja conhecido não como um excelente profissional. Não quero ser conhecido por essas coisas. Como uma pessoa que tem um corpo bonito, como uma pessoa que sabe falar bem, como uma pessoa que é de etiqueta, sabe se portar. Nada disso. Nada disso. Seja conhecido nesse tempo como alguém que conhece a palavra de Deus, tem intimidade com Deus. Quando alguém falar no seu nome, o que vem na alma, na mente da pessoa que ouvir, este é a pessoa que mais conhece a palavra de Deus. Não, esse é um excelente advogado. Negativo. Esse é um político honesto. Negativo. Esse aí é uma pessoa fina, educada. Um gentleman. Negativo. Nada disso interessa a Deus. O que interessa a Deus é a plenitude da graça dele em você. É a presença dele em você que se manifesta através do conhecimento dele. E conhecimento de Deus só é possível se você tiver a mente dele. E a mente de Deus só é possível se a palavra de Deus estiver no seu coração e na sua mente. Aí sim, aí você é aprovado por Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.